Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor realmente seja o diferencial da nossa vida. Que a graça do Senhor transborde. Que a graça do Senhor nos encha. Que a graça do Senhor nos envolva. Que a graça do Senhor nos acolha. Que a graça do Senhor nos renove. Que a graça do Senhor nos fortaleça. Que a graça do Senhor nos anime. Que a graça do Senhor nos traga fé e esperança. Que a graça do Senhor nos transforme em novas criaturas. Que a graça do Senhor nos direcione e nos leve a uma vida excelente. Que a graça do Senhor, somente pela graça, não é pelas obras, até para que ninguém se glorie delas, é somente pela graça do Senhor. Somos salvos, sim, pela graça do Senhor. Livres para o louvor da glória do Senhor dos Exércitos, sim, pela sua graça. E é pela graça do Senhor que nós estamos aqui novamente na presença de Deus para compartilhar a palavra e para orarmos. Eu quero cumprimentar aqueles que já estão conosco: Maristela, Nilda, Odilena, Carmen, Maria Lúcia, Cleide, Rosimeire, Nathalie e Rosângela. Deus abençoe. Sandra Andrade, Deus abençoe. Que nesta noite de sexta-feira, 25 de novembro de 2022, a graça do Senhor esteja contigo. Gilberto Bispo, bem-vindo, Deus abençoe. Francisca Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Tudo o que precisamos é da graça do Senhor. Cris Freire, bem-vinda, Deus abençoe. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Na tarde de hoje, um irmão me manda uma mensagem perguntando assim: o que devo apresentar em oração para abençoar a sua vida, pastor? Maria das Dores, bem-vinda, Deus abençoe. Porque ele vai para um retiro e vai ter um tempo de oração, e ele disse: o que você precisa que nós coloquemos em oração? E eu dizia para aquele irmão: peça a Deus apenas que nos dê saúde e graça. É tudo o que precisamos. Saúde e graça. Não é à toa que quando Paulo pede ao Senhor que remova aquele espinho na carne que tanto o afligia, o Senhor responde: a minha graça te basta. Você não precisa de outra coisa. Nesta noite eu quero lhe dizer: a graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é tudo o que precisamos. Francinete Pascoal, bem-vinda. Deus abençoe. Se tivermos a graça do Senhor em nossa vida, todas as demais coisas serão acrescentadas. Não precisamos andar ansiosos com coisa alguma, porque a graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é tudo que eu preciso. É tudo que a minha casa precisa. É tudo que a minha família precisa. É tudo que o meu ministério precisa. Andressa Lira, Maria Silvana, Anastácio, bem-vindas, Deus abençoe. A graça do Senhor é tudo que a minha casa, que a minha família, que a minha parentela precisam. A graça do Senhor é tudo que o meu ambiente de trabalho precisa.
A graça do Senhor. Se tivermos saúde e graça, de nada teremos falta. Porque a graça do Senhor é suficiente. E tem tantas pessoas ansiosas com tantas coisas. Paulinha Santana, bem-vinda, Deus abençoe. E vemos nos dias de hoje tantas pessoas ansiosas para lá e para cá com tantas situações, sendo que a graça do Senhor é suficiente. Josilma Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Sendo que a graça do Senhor nos basta. Rosenir Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Fafá Silva Lima, Deus abençoe. Vamos compartilhar. Ajude-me neste momento, nesse clima de Copa do Mundo. Aparentemente o povo deu uma distraída. Patrícia da Cruz Silva, bem-vinda. Jaciara Oliveira Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Conto com você. Ajude-me a compartilhar esta live. Se você está comigo ao vivo pelo Instagram, basta que você use esta setinha aqui no canto inferior e convide todas as pessoas que puder. É só encostar nessa setinha e já vai abrir a relação de pessoas para você convidar. Se você está comigo ao vivo pelo Facebook, também pode compartilhar a transmissão. E assim juntos levaremos uma palavra para mais pessoas estarem na presença, desfrutando da graça do Senhor. Márcia Schittini, bem-vinda, pastora, Deus abençoe. Tudo o que precisamos é a graça do Senhor. Lembram-se daquele momento em que Pedro e João estavam a caminho do templo para a oração da hora nona, e eles se deparam com aquele coxo, e aquele coxo estende as mãos esperando receber esmolas, receber alguma moeda. E Pedro então fala assim: olha para nós, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. O que eles tinham? Eles tinham a graça do Senhor. Keila Gouveia, Vitória Menezes, bem-vindas, Deus abençoe. Pedro e João estavam cheios da graça do Senhor. Então Pedro estendeu a mão direita e colocou aquele homem de pé. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus. Levanta. Vânia, Daniane, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Eles estavam cheios. Pedro e João estavam cheios da graça do Senhor. E a graça do Senhor foi suficiente para curar aquele homem. Ju, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bem-vinda, Miriam, Deus te abençoe. Lidiane Faustino, Deus abençoe, seja bem-vinda. A graça do Senhor foi suficiente para curar aquele coxo. Sabe o que tem faltado na vida da igreja? E é motivo pelo qual nós não vemos mais milagres? Tem faltado a graça do Senhor. O que eu e você precisamos buscar todos os dias é estarmos cheios da graça do Senhor. Você não precisa ter ouro, você não precisa ter prata, você não precisa ter riquezas, você não precisa ter um carro novo, você não precisa ter uma casa de luxo, você não precisa ter roupas de grife, você não precisa ter títulos, diplomas, você não precisa ter reconhecimento. Maria Livanete, Juliana Moraes, bem-vindas, Deus abençoe. Você não precisa de muitas coisas. Margarete Souza Matias, bem-vinda, Deus abençoe. Mas o que você precisa, o que eu preciso, e que nos basta, é a graça do Senhor. Mas parece que a gente inverte as coisas e busca as outras coisas e esquece de buscar a graça de Deus. Elisete Martins, bem-vinda, Deus abençoe. A própria igreja. Margot Menezes, Francinete Ferreira, bem-vindas, Deus abençoe. A igreja tem se esquecido da graça do Senhor, tem se envolvido com muitos movimentos, congressos,
reuniões, retiros, cultos, campanhas, etc, etc, etc. Onde está a graça do Senhor? A igreja tem se envolvido com muitos movimentos, mas não tem vivido o avivamento. Porque para viver o avivamento precisa ter a graça do Senhor. Jesus não era um homem diferente dos outros. Perceba isso. Ele não era fosforescente, ele não era reluzente, ele não era... Inclusive Isaías fala que ele não tinha nenhum tipo de algo que destacasse. Não era de boa aparência, nem tinha formosura. Dina Barreto, bem-vinda, Deus abençoe. Tanto é que para identificar Jesus no meio dos discípulos, Judas precisou dar um beijo nele. Porque senão os soldados não saberiam a quem prender. Vocês já perceberam isso? Já prestaram atenção nisso? Jesus era um homem aparentemente tão comum que Judas precisou fazer alguma coisa para identificá-lo no meio dos outros. Senão ele era como os outros. Jesus não era uma pessoa visivelmente diferente. Lucineide, seja bem-vinda, Deus abençoe. É claro que ele tinha toda a autoridade, todo o poder, toda a formosura na sua pessoa, mas não na sua aparência. Flávia, seja bem-vinda, Deus abençoe, Flávia Gisele. Jesus Cristo precisou que Judas o identificasse para que os soldados soubessem a quem prender. Jesus não era um homem que visualmente, é por isso que Isaías fala que ele não tinha formosura. Na sua aparência ele era comum. E ele não se preocupava em ser diferente mesmo. Mais Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Jesus, aliás, fazia questão de ser comum. Joana Marciano, bem-vinda, Deus abençoe. Tanto que ele se assentava com as pessoas, ele comia com as pessoas, ele conversava com as pessoas, ele se relacionava com as pessoas, sentava com todo tipo de gente, até com prostitutas, até com publicanos, e por isso ele era criticado. Só que quando ele abria a boca, quando alguém tocava nele, a mulher do fluxo de sangue que o diga, saía virtude. Essa é a questão. Você não precisa ser mais bonito que os outros, você não precisa se vestir melhor que os outros, você não precisa ser diferente dos outros, você só precisa ter a graça do Senhor. Edna, seja bem-vinda, Edna de Casarim, Deus abençoe. Jesus, quando abria a boca, as pessoas ficavam pasmas com a graça que era apresentada pelos seus ensinamentos. Quando Jesus orava, quando Jesus abençoava, quando Jesus tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Isso é resultado da graça do Senhor. Nadir do Carmo, bem-vinda, Deus abençoe. E o que nos falta hoje? Por que nós não temos essa mesma graça, essa mesma autoridade? Fabiane Mota, Fátima Volter, bem-vindas, Deus abençoe. Porque nos falta a essência do que estava em Jesus. A essência do que estava nos apóstolos. Nos falta essa essência, e essa essência tem um nome, ela se chama graça do Senhor. Merinha Cândida, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso buscar. Maria Cristina da Silva, Suenise Honorato, bem-vindas, Deus abençoe. Eu preciso buscar estar cheio da graça. Eu não preciso ser mais bonito que os outros, eu não preciso ser loiro de olho azul, eu não preciso ser aquele que veste o terno mais caro, que anda no carro mais luxuoso de último tipo do ano. Eu não preciso ser aquele que mora na cobertura mais cara do bairro. Eu não preciso ser aquele que tem mais dinheiro, mas eu preciso ser aquele que tem a graça. Andréa Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso ser aquele que tem a graça. Eu preciso ser aquele que a hora que eu abrir a boca as pessoas sejam impactadas pela graça do Senhor. Eliane Vilma da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso ser aquele que vou fazer a diferença, não quando olharem para mim. Quando olharem para mim é bom que não notem nada. É bom que eu passe despercebido por onde quer que eu vá. Eu não preciso de segurança para me escoltar, eu não sou nenhum tipo de personalidade ou de famoso, de popstar, nada disso. Eu não preciso de segurança, eu não preciso de escolta, eu não preciso de nada disso. Josivane Mendonça, bem-vinda, Deus abençoe.
Eu só preciso ter a graça do Senhor. Terezinha Camilo, bem-vinda, Deus abençoe. E isso basta. E isso é suficiente. Eu não preciso estar coberto de ouro, eu não preciso estar com roupas de linho. A graça do Senhor é o que eu preciso. Tati Motizuki, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Eu só preciso da graça do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite justamente para que Deus nos dê da sua graça. Para que Deus derrame sobre nós da graça sem medida, graça sobre graça, porque é tudo que nós precisamos. Geisa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de riqueza, eu não preciso de estrutura. Tem gente que está preocupada com a estrutura, está preocupada com o evento, com o movimento. Jacilene Arruda, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso da graça do Senhor. Eu preciso abrir a Bíblia e Deus falar comigo. Isso é graça do Senhor. Leia, Compasso, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso dobrar meu joelho e quando eu disser Abba, Pai, Ele se manifeste. Eu preciso entrar no meu quarto e fechar a minha porta e falar com Ele para que Ele me responda. Isso é graça do Senhor. É Deus em nós, Deus conosco, Emmanuel. É só isso. E a gente fica envolvido com tantas coisas como Marta. Enquanto Maria quedava-se ali aos pés do Senhor, e isso lhe bastava, estar aos pés de Jesus. E Jesus dá testemunho dizendo, ela escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Quando você escolhe a boa parte, Lúcia Jatobá, Doralice, bem-vindas, Deus abençoe, isso não é tirado. Mas que parte eu tenho escolhido? Que parte você tem escolhido? A graça é suficiente. Eu não preciso de mais nada. O que nós precisamos buscar incessantemente, de dia e de noite e de dia, é a graça do Senhor. No momento em que eu estiver cheio dessa graça, os problemas, as lutas se tornam pequenas. As crises, Daniele Bastos, bem-vinda, Deus abençoe. Os vales, os desertos, as afrontas, as perseguições se tornam pequenas em face dessa graça do Senhor. Queridos, o que diferencia o servo de Deus dos demais é a graça do Senhor. O que diferencia a igreja do mundo é a graça do Senhor. Juarez Muniz, bem-vindo, Deus abençoe. O que diferencia o crente do incrédulo é a graça do Senhor. Eu sou crente, mas não é por isso que por onde eu passo, eu brilho no escuro. Não é por isso que por onde eu passo, eu flutuo. Tem crente que já está se achando num outro patamar, ele acha que ele é capaz de flutuar. Estou na unção, estou na bênção, estou no manto, estou no mistério, mas não tem graça. Vândia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Rosane Russo, bem-vinda, Deus abençoe. Eu estou na bênção, não mexe comigo. O que nós precisamos é somente da graça. Cleide Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. É somente a graça. E ela nos basta. Mas tem crente que não pode nem encostar. Não. Eu estou na consagração. Eu estou na santidade. Jesus não tinha esse problema. Ele deixava as pessoas chegarem perto. Ele deixava as pessoas se aproximarem. Ele deixava as pessoas falarem com Ele. Ele deixava as pessoas se relacionarem com Ele. E a graça fluía. E a graça alcançava. E em consequência disso é que os milagres aconteciam. Milagre é consequência da graça. Milagre é consequência da graça. Ilva Molina, bem-vinda, Deus abençoe.
Milagre é consequência da graça. Se não tem graça, não tem milagre. Meire Junqueira, Quércia Guerreiro, bem-vindas, Deus abençoe. Se não tem graça, não haverão milagres. É por isso que nos dias de hoje, os milagres são tão poucos. Os sinais quase não existem. Maria Cleide, bem-vinda, Deus abençoe. Enquanto a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Onde estão os sinais? Onde estão os sinais? Ah, meus queridos irmãos e irmãs, parece que no meio do caminho a gente se perdeu, não é mesmo? Houveram inversões de valores e o crente se desconectou. E o crente se desapegou da presença. Pedrina Araújo, bem-vinda. Deus abençoe. A nossa oração não deve ser outra senão: Senhor, eu preciso da tua graça. Dark, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vilma da Silva, bem-vinda. Deus abençoe. Queridos, eu não poderia estar aqui há 966 dias se não fosse pela graça do Senhor. Lani Brito, bem-vinda. Deus abençoe. Hoje nós alcançamos 966 dias de ministração de live. E eu não estaria aqui, garanto, se não fosse a graça do Senhor. É a graça do Senhor que me dá forças. É a graça do Senhor que me sustenta. É a graça do Senhor que me fortalece. É a graça do Senhor que me renova. É a graça do Senhor que me dá ânimo. Silene de Cássia, bem-vinda. Deus abençoe. E para ter a graça, eu preciso ter uma postura. Sabia? Para ter a graça, eu preciso ter uma postura. Jacir, seja bem-vindo, Deus abençoe. Para ter a graça, eu preciso ter uma postura. Eu não posso ser como o mundo é. Tânia Cardoso de Oliveira, Patrícia Lamenza, bem-vindas, Deus abençoe. Porque no mundo não há graça. E se eu for como o mundo é, não haverá graça em mim. O que vai produzir a graça do Senhor é uma atitude diferente, é uma postura. E Paulo fala a respeito disso. Quando Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, ele diz claramente: e não vos conformeis com este mundo. Traduções dizem: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos. Mudem a forma. Não vos conformeis. Não entre em conformidade. Ana Cláudia da Silva Lima, bem-vinda. Deus abençoe. Não entre em conformidade com este mundo, mas transforme. Transforme, mude a forma. Tânia Gama, bem-vinda, Deus abençoe. Então fica aqui a mensagem: o crente não pode se conformar. Quer dizer que o crente é inconformado. Para ter a graça, tem que ser inconformado. Não adianta eu aceitar. Não tem jeito. É melhor aceitar. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe.
Não tem mais o que fazer, é melhor me conformar. Hoje em dia é assim mesmo, né? Quem tem filho adolescente, hoje em dia é assim mesmo, é melhor eu me conformar. Não! Não vos conformeis com este mundo. Luci, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não vos conformeis. Minha família. Pois é, hoje em dia é assim mesmo. Não! Não vos conformeis, porque senão não haverá graça. Hoje em dia os tempos são diferentes, mas Deus não mudou. Laís, seja bem-vinda, Deus abençoe. Deus é o mesmo, nele não há mudança nem sombra de variação. Então, hoje em dia, para com essa de hoje em dia. A Bíblia não mudou, os mandamentos não mudaram, a palavra não mudou, e muito menos Deus. Deus não muda de jeito nenhum, Ele é o mesmo. Obrigado por me seguir, Laís. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não volta sem antes se cumprir. Antônio Queiroz, bem-vindo, Deus abençoe. Para de dizer que é assim mesmo. Para de dizer que não tem o que fazer. Você não pode se... vou me conformar. Não tem jeito, é dessa maneira. Não tem mais saída. Hoje em dia é assim mesmo. Que negócio é esse de ideologia de gênero e disso e daquilo? Não vou me conformar. Porque quem se conforma não tem a graça. Keiciane Félix, bem-vinda, Deus abençoe. Quando Paulo fala que me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de tolo para com os tolos para ganhar alguns, ele está dizendo que ele se fez, não que ele era. Que ele usou a linguagem deles, mas não que ele foi como eles. Jesus comia com prostitutas, com publicanos, sem se envolver com a prostituição e com a corrupção. Ele era sal e luz onde ele estava. Ele não se conformou. De repente você começa, diz-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Espera aí, não é assim não. Não na vida do crente. Ele andava com toda sorte de pessoas erradas, mas ele não ficou errado. Ele não mudou. Porque é muito fácil ser luz no meio da fogueira. Você tem que ser luz lá no mundo, no meio das trevas. É muito fácil ser sal dentro do saleiro. Você tem que ser sal, é lá onde está havendo necessidade de tempero. Não se conforme. Seja um inconformado. E busque a graça. Cesi Her, bem-vinda, Deus abençoe. Porque a graça é o suficiente para nós. A graça é suficiente para nós. Ela nos basta. Não precisamos de outra coisa. Mas para ter a graça, eu não posso me conformar. Eu não posso aceitar. De fato, eu tenho que ser um inconformado. Bia Pimentel, bem-vinda, Deus abençoe. Mas todo mundo faz. Deixa todo mundo fazer. Eu não vou fazer aquilo que vai contra o meu Deus. Você quer um exemplo de 3 inconformados? Eu vou lhe dar um exemplo. Érica Betim, bem-vinda, Deus abençoe. Vou dar um exemplo de 3 inconformados. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 inconformados. Elza, Márcia Sabino, bem-vindas, Deus abençoe. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua e depois baixou um decreto. Todo mundo tem que adorar a minha estátua. E quem não adorar a minha estátua, eu vou matar. Acabou. E 3 jovens não se conformaram. Tocou o sinal, digamos assim, os instrumentos. Todo mundo se curvou e os 3 rapazes não.
Aí o rei ficou bravo. Mandou chamar os 3. Eunice, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mandou chamar os 3 e deu uma segunda chance. Vou tacar de novo, quero ver. Se não obedecer, vão morrer. Tá bom. Tocou de novo. Eles não se curvaram. Aí o rei ficou furioso. Ah, é assim? Eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Ah, Nabucodonosor viu. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Cristiana Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe. Se a coisa já estava ruim, ficou 7 vezes pior. Se a coisa já estava difícil, ficou 7 vezes mais difícil. Mandou aquecer 7 vezes mais. Agora vamos ver se esse Deus de vocês pode livrá-los. Eles disseram, olha, rei, se ele vai nos livrar ou não, nós não sabemos. Não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos, não vamos nos conformar. Todo mundo se prostrou, nós não. Porque nós não vamos quebrar a nossa fidelidade ao Deus de Israel. E então, eles foram lançados, foram atirados, arremessados na fornalha. O calor era tão insuportável que até os soldados que os lançaram na fornalha morreram. Não porque o fogo os atingiu, o calor os matou. Josinete Barbosa Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E os 3 lá dentro não eram mais 3, eram 4. Eles não estavam mais amarrados, estavam soltos. As chamas foram capazes de queimar apenas as cordas que os amarravam. E 4 homens caminhavam livremente dentro da fornalha. E o 4º era semelhante ao Filho do Altíssimo. O Senhor estava com eles. Você quer que Deus esteja com você? Não se conforme. Mércia, seja bem-vinda. Deus abençoe. Sabe por que muitas vezes Deus não está contigo ou não está comigo? Porque a gente se conforma. A gente aceita, então, fazer o quê? É assim mesmo. É assim mesmo nada, seu bocó. Mônica, seja bem-vinda. Deus abençoe. É assim mesmo, coisa nenhuma. O diabo quer que você ache que é assim mesmo. Não vos conformeis. Não. Você tem que ser um inconformado mesmo. E Deus honrou aqueles que não se conformaram. Aqui em vida ou não, Estevão, por exemplo, foi honrado na glória. Ele foi apedrejado injustamente. Ele morreu. Diferente de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram poupados, Estevão foi morto. Foi o primeiro mártir da igreja. Mas o Senhor, ele viu antes de morrer os céus abertos e o Senhor em pé para recebê-lo. Você será honrado. Se você não se conformar, você será honrado aqui ou lá, mas vai ser honrado. Não se conforme, porque a graça é para os inconformados. Senhor Jesus, muito obrigado por todas essas vidas ouvindo a Tua palavra. Eu quero apresentar cada uma delas, bem como estas, cujos nomes estão anotados nas páginas dos cadernos de oração. Senhor Deus, que a Tua graça seja derramada. Eusébia Borges, Linda Alves, bem-vindas, Deus abençoe. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada, em nome de Jesus. Que a Tua graça, Senhor, realmente transborde. Que a Tua graça, Senhor, realmente seja o suficiente. Que a Tua graça, Senhor, realmente complete a obra em cada vida das que ouvem a Tua palavra e destas, com os nomes anotados aqui nos cadernos de oração. Vem, Senhor, e completa a Tua obra. Vem, Senhor, e derrama a Tua graça sobre as famílias, sobre os lares. Vem, Senhor, e derrama a Tua graça sobre os ministérios. Vem, Senhor, e derrama a Tua graça sobre a parentela.
sobre os lares, sobre a saúde física, mental, emocional, espiritual. Derrama a tua graça, Senhor, no trabalho, nos bens, no patrimônio, no emprego, nas finanças de cada um. Derrama a tua graça nos pedidos, nos requerimentos, nos documentos, nas perícias, nos papéis, nas ações judiciais. Derrama a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Completa a tua obra, Espírito Santo de Deus, e faz o milagre. Porque o milagre só é realizado para aqueles que têm a graça do Senhor. Derrama, Senhor. Lourizana Almeida, bem-vinda, Deus abençoe, da tua graça, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, da tua graça, em nome de Jesus. Nós oramos e desde já te agradecemos. Obrigado. Completa a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Que Deus te abençoe. Não vou cansar vocês, fiquem tranquilos. O povo está meio entorpecido, anestesiado aí em clima de futebol. Vamos devagar. Não adianta fazer a força. Não é por força nem por violência. Que o Espírito Santo realmente complete a obra na sua vida. Complete a obra na sua casa. Complete a obra no seu ministério. Damares, seja bem-vinda, Damares. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo complete a obra na tua saúde. Que o Espírito Santo complete a obra na tua parentela. A cada instante. Trazendo graça. A receita para ter a graça do Senhor não é outra. Senão, aqui Paulo nos escreve, Romanos 12, 2. Não vos conformeis, seja inconformado. Porque quem se conforma não tem graça. Quem se conforma não tem a graça. Eu, Alexander, preciso da graça do Senhor. Eu não posso viver sem a graça do Senhor. Então eu abro mão. Sadraque, Mesaque e Abednego abriam mão, se necessário até da própria vida, para não perder a graça do Senhor. Obrigado, Damares. Minha esposa está melhor, graças a Deus, viu? A honra foi nossa estar com vocês lá na conferência. Foi bênção dos céus. Que Deus continue te abençoando poderosamente, Damares. Em nome de Jesus. Queridos, o que nós precisamos é da graça. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, que assim seja. Em prol da graça do Senhor. A graça do Senhor é suficiente. Eu não preciso de outra coisa. Se você precisa que o seu pai se renda a Jesus, Mônica, que o Manuel seja tocado, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Não adianta forçar a barra. Ele tem que ver a graça na sua vida para ele querer essa graça. Então conserte a sua vida no altar de Deus, para que teu pai veja a graça do Senhor na tua vida. E ele vai desejar essa graça na vida dele. É assim que nós devemos entender o Evangelho. O mundo tem que olhar para nós e ver a graça. E quando o mundo vir a graça em nós, eles vão desejar. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque a igreja não se tornou a referência. Nós estamos retardando a volta do Messias. As pessoas viam a graça em Jesus, exceto aqueles que não queriam, aí é outra história. Mas no mais, as pessoas viam a graça em Jesus.
e se rendiam à graça que viam nele. Maria Coutinho, Vanusa Costa, bem-vindas, Deus abençoe. Sua família, sua parentela, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus parentes, tem que olhar e ver a graça do Senhor na sua vida. Isso vai abrir caminho para que eles recebam a Jesus. Sabia disso? Não tem outro jeito. Não adianta eu querer pregar pelo discurso. Eu tenho que pregar pelo exemplo. Eu tenho que ser a luz. Eu tenho que ser o sal. E não falar da luz ou falar do sal. Mas isso já seria assunto para uma outra ministração. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. E se o Senhor assim nos permitir, estaremos de volta amanhã. Ufa, mais um dia na presença do Pai. E nós estamos, lembrem-se, em contagem regressiva para o nosso Pentecostes. Faltam agora 33 dias. 33 dias. Afinal de contas, 34, perdão. Hoje 966, 966 hoje. Para chegar nos 1000, faltam 34. Olha eu já perdendo as contas. Matemática, gente, nunca foi meu forte. Vamos lá. Faltam 34 dias. Maria Luz, bem-vinda. Deus abençoe. Para chegarmos aos 1000 dias. De ministração de live todos os dias. Yolanda, bem-vinda. Deus abençoe. E nós estamos em contagem regressiva para o nosso Pentecostes, que é o derramamento do Espírito. O milagre, a resposta, estão lá nos esperando. Louander Loureiro, bem-vinda. Deus abençoe. 34 dias. Vamos juntos? Pela fé. Buscando a graça do Senhor. Sidneia Macedo, bem-vinda. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz. Um grande abraço. Shirlene Souza, bem-vinda. Deus abençoe a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Maria Verônica Paz, bem-vinda. Deus abençoe, missionária. Fiquem todos com Deus. E amanhã a gente se encontra, se assim o Pai nos permitir. Até lá. Um grande abraço. Quem quiser que eu anote os nomes nos cadernos, me manda depois no particular, no privado. Deus abençoe a todos e até amanhã. Shalom.